Vitor Júnior da NET, aqui na Califórnia, aqui em Mountain View. Continuamos aqui, tá rolando o Google I/O, né? Todo o evento que o Google promove para falar do seu software, do novo Android e das novidades aí para os desenvolvedores. Aqui atrás é onde aconteceu a Keynote, onde apresentou essas novidades. Eu vou comentar um pouquinho agora sobre o que foi apresentado nessa Keynote. É um resumão das coisas que me chamaram mais atenção. O evento começou falando um pouquinho sobre a busca, que afinal de contas, além de tudo que o Google faz, busca é o principal produto deles. E agora eles estão dizendo que eles vão ter uma busca mais assertiva. A gente sabe que quando a gente faz uma busca no Google, sempre às vezes, quer dizer, a vida toda, nem sempre é o que a gente quer achar, né? Aparecem umas coisas meio aleatórias e eles estão se preocupando em melhorar o algoritmo para que as buscas sejam mais assertivas, te entreguem coisas mais o que você quer e as coisas mais importantes. Outra coisa também, agora as notícias, as informações, elas estarão como se fosse numa linha do tempo, numa timeline. O que isso quer dizer? Que você está procurando sobre uma notícia específica, você vai conseguir ver a última notícia em primeiro, depois em segundo, a mais antiga, e depois as mais antigas vão ficando mais para baixo, o que é muito bom para você ver, às vezes, o decorrer de uma história. Isso é muito interessante. Outra coisa também é que agora a gente vai ter podcasts nessa busca, nessa pesquisa, o que eu achei sensacional. Eles não disseram com detalhes isso, mas já estava rolando rumores que o algoritmo do Google agora vai estar procurando, vai estar ouvindo o universo de podcasts que existe, e aí ele vai estar como se estivesse transcrevendo os podcasts. E aí ele vai entender o podcast, e aí sim, se eu estiver procurando sobre o assunto aborto, por exemplo, vou lá, procuro o aborto, ele vai me trazer os temas que são sobre aborto e também os podcasts que falam sobre aborto. Eu posso ouvir na hora ali na busca mesmo, ou então marcar para eu ouvir mais tarde, o que é muito interessante. Outra coisa na parte de busca é que agora você vai poder usar a sua câmera do seu smartphone para fazer uma interação com a busca que você quer. Por exemplo, você quer comprar um tênis da New Balance, foi o exemplo que eles deram aqui. Aí você vai lá, coloca o modelo do tênis que você quer, tudo mais, vai aparecer para você o tênis lá. Óbvio que essa imagem já tem que estar pronta em 3D para interagir com a câmera. E o que vai rolar? Você vai escolher essa imagem, ela vai estar lá, interagir em 3D com o seu ambiente. E com a câmera, a sua câmera, você vai conseguir colocar o tênis que você quer na onde você quer. Você colocou lá a roupa que você vai sair hoje e coloca o tênis lá, e na tela do seu smartphone você vai ver o tênis na proporção certa, perto da sua roupa. E é óbvio, também deram outros exemplos aí de tubarão, enfim, as imagens vão estar em 3D em vários ângulos e você vai poder interagir com elas aí nas suas buscas. Outra coisa legal também que você vai usar a câmera é o Google Lens, que já existe, mas agora ele tem umas features mais legais. Com o Google Lens agora, você, por exemplo, vai poder ir naquele restaurante badalado, que você está super afim de ir, chegou, tem o cardápio lá. O Google Lens, você aponta para o cardápio e ele vai reconhecer o cardápio daquele lugar, que já é famoso, obviamente já tem que estar cadastrado nessas informações aí do Google, e ele vai te trazer as informações dos principais pratos daquele cardápio, dos mais famosos, dos mais badalados. Então ele vai marcar com uma estrelinha os pratos. E aí você, por exemplo, gostou de um prato, você na tela do seu smartphone, você vai clicar num prato e aí ele vai abrir as informações do prato na tela do seu smartphone, como foto do prato, comentário das pessoas que já compraram aquele prato, se gostaram, se não, enfim, é um monte de informação ali direto no seu smartphone. Outra função bacana também do Google Lens agora é que você vai poder interagir com impressos. Você abriu aquela revista que você gosta, e aí vai ter lá uma foto, vai ter uma indicação que ele interage com o Google Lens. Aí você aponta a lente, lá, o Google Lens, e aí a foto ela vai interagir, ela vai ficar viva. Então a sua revista vai ficar viva na câmera do seu smartphone. Claro que a parte do texto não, mas a parte da foto, se for uma receita, por exemplo, se for uma foto de algum prato, ela vai interagir, vai mostrar lá o cozinheiro fazendo aquele prato. Ou também eles aqui disseram que vão também fechar outras parcerias com museus, por exemplo. Você está no museu, está lá visitando o Museu de História Natural, tem um dinossauro, não sei, e aí você vai poder usar o Google Lens também para interagir e ver coisas animadas na tela do smartphone. Outra coisa que também usa a câmera é o Google Go. O nome é curioso, né? Google Go. Achei muito legal porque mistura um pouquinho do Google Lens, mas traz um pouco de acessibilidade até, sabe? É uma coisa que eu achei bacana. É o seguinte, hoje em dia com o Google Lens você consegue ler placas, né? Você coloca lá, eu por exemplo fui para a Rússia na Copa do Mundo, eu usava lá e ele traduzia para mim a placa, mas agora ele faz mais do que isso.
você pode apontar, ele vai traduzir a placa e se eu quiser ouvir, porque às vezes eu não sei ler. Muita gente, a gente mora num país, não, num mundo que tem mais de 7 bilhões de pessoas e muita gente não é alfabetizada. Então, você vai poder usar o smartphone, para quem não sabe ler, por exemplo, colocou ele na placa e pede para traduzir e para você ouvir. Ele vai traduzir a placa e vai ler para você o que está escrito. Mostrou inclusive uma senhora indiana que usa o smartphone que ela tem para fazer isso. Ela fez o teste lá e é sensacional. Ela indo no caixa eletrônico, no ATM, né, lá no caixa eletrônico, e colocou lá saque, porque ela realmente não consegue ler, nem na língua dela ela consegue ler, é muito legal. E para deixar isso muito claro, você pode estar pensando, mas peraí, a pessoa que não sabe ler, será que ela tem dinheiro para ter um smartphone? Eles falaram que essa função roda em smartphones a partir de $35. Então pode ser aquele smartphone bem básico mesmo que vai rodar o Google Go. Aí o assunto saiu do mundo das buscas e foi para o Google Assistant, o Google Assistant. Aliás, gente, cada dia mais o Google Assistant está melhorando e foi impressionante a demonstração que eles fizeram aqui. O Google Assistant agora está 10 vezes mais rápido. E eles mostraram no palco, fazendo várias demonstrações, falando coisas muito rápidas, tipo, qual que é a previsão do tempo, qual que é o meu compromisso amanhã, uma coisa atrás da outra, e o Google Assistant respondendo muito rápido, isso realmente foi impressionante. E já emendado com esse assunto, Duplex, que foi a loucura do ano passado, quando eles testaram o Duplex, que é aquela coisa de você marcar um compromisso com alguém, que a máquina, o próprio Google, né, o próprio sistema do Google Assistant, liga e marca um jantar, por exemplo, já foi algo que impressionou as pessoas e agora o Google Duplex também está on the web. O que isso quer dizer? Agora você vai poder pedir alguma coisa para o Google Duplex e ele pode fazer o serviço em páginas da internet. Então ele falou, por exemplo, ele é óbvio, ele tem lá os e-mails, ele fala, quando é a minha próxima viagem? Aí ele vai falar, sua próxima viagem é para tal e tal voo. Ok, agende um carro para mim, eu quero reservar um carro em tal locadora de veículos para a minha próxima viagem. Ele já vai saber quando o seu voo pousa, ele já vai conectar com o site dessa operadora, dessa locadora de veículos e já vai fazer a reserva. Claro que os serviços têm que estar customizados para aceitar o Google Duplex. Então, não é tão simples assim, mas a ideia é sensacional. Você fazer toda essa demanda via também páginas da web e não só fazendo chamadas. Realmente, o Google Duplex está aumentando a sua gama de possibilidades. Outra novidade são as referências pessoais para suas buscas. O Google ele vai entender, o seu assistente ele vai entender que você é você. Então, se ontem eu já pedi uma receita sobre carne assada, ele sabe que eu gosto de carne assada, que ele já vai registrar que o Júnior Nanete gosta. Aí, amanhã eu falo para ele, me indique bons restaurantes na região de Pinheiros, em São Paulo. Ele vai me dar restaurantes que tenham carne, por exemplo. É óbvio, se eu for mais específico, ele vai no que eu quero, mas ele vai entender quem eu sou. Então, se eu perguntar, vai ser um resultado, alguns resultados, e se o Will, por exemplo, perguntar, vai ser outros, né? Ele gosta de hambúrguer, né? Ele gosta de frango, é ou não é, Will? É frango. É frango. Pois é, ou seja, ele vai entender, são referências pessoais. Outra coisa também é o Driving Mode. Então, na hora que você entrou no carro, você vai falar para o Google que você vai dirigir. Let's drive, você vai ter uma frase lá, e ele vai entender que você vai dirigir, ele já vai buscar na sua agenda se tem algum compromisso, já vai abrir o Waze ou o Google Maps, já vai calcular a rota e já vai ficar customizado para você usar tudo como quem não pode digitar. Porque quem está dirigindo, gente, não pode digitar. Eu sei que eu não sou santo, tá? De vez em quando eu faço isso, mas não pode. Então, se alguém te mandar mensagem, ele já vai ler a mensagem para você e vai falar, você quer responder? Você fala sim, ele já vai estar ouvindo o que você for falar, então ele já fica customizado para você usar o Driving Mode, tudo usando o Google Assistant, tudo pela voz. Outra coisa interessante que eles mostraram aqui é a transparência na sua conta. Todo mundo tem uma conta Google. E todas as suas informações estão nessa conta Google. Muita gente acha difícil, mas aonde que eu vejo tal coisa? Mas aonde eu vejo os dados que o Google tem sobre a minha vida?
Agora eles prometeram mais transparência, então você vai conseguir ter mais visibilidade das informações que eles têm sobre você. Você vai conseguir ver quais são as suas configurações de privacidade e se você quiser deletar as informações que eles têm sobre você, segundo o Google, claro que eu estou passando o que eu vi no palco, vai ser muito mais fácil e sem trelelé, sabe? Você foi lá, achou e apagou, tudo muito mais fácil, muito mais transparente. Agora eu vou falar de 3 funções que eu achei sensacional, começando pelo Live Caption. A gente está acostumado com o Closed Caption, sabe? Quando a gente está vendo TV e tem o Closed Caption lá embaixo. É mais ou menos isso, mas é Live Caption. Então, se eu estiver vendo uma live no YouTube, por exemplo, se eu ativar a Live Caption, eu vou conseguir ler o que está sendo dito ao vivo. Eu achei muito legal, porque a gente tem que pensar na acessibilidade. E não só serve para vídeo, não, tá? Serve também para podcast. Você imagina... Você já parou para pensar que quem tem deficiência auditiva não vai poder ouvir um podcast, ele vai poder ler um podcast, porque o podcast vai estar tocando e na tela, com esse Live Caption ativado, a pessoa vai estar acompanhando um podcast por texto. É sensacional a ideia. E também você está num lugar que você não pode ouvir o áudio, que você não quer atrapalhar uma pessoa. Você pode ver um vídeo do Nanete, do Lupe Infinito, gritando, feito um louco, tem uma caixa de som aqui do lado, só no pancadão. Aí você vai poder ler o que eu tô falando, entendeu? Realmente a ideia é sensacional, eu tô rindo aqui, mas a ideia é muito legal, o Live Caption. Tem também o Live Relay. O que é o Live, gente? Cada dia eu tô mais assustado. O Live Relay é o contrário do Google Duplex. É quando alguém te liga e você não pode falar com a pessoa na hora. Eu, por exemplo, eu tô sempre gravando num estúdio de dublagem. Tô lá dentro do estúdio, não posso falar com a pessoa, mas alguém me ligou. Aí eu ativo o Live Relay na hora ali. O que acontece? A pessoa que tá me chamando recebe um áudio dizendo: oi, eu sou o assistente, Google Assistente do Júnior Nanete. Ele não pode falar agora. Eu vou falar com a minha voz o que ele vai transmitir. E aí eu digito. Eu tô aqui, a pessoa tá no telefone, eu digito: oi mãe, não posso falar agora, estou gravando. Eu digito isso e a pessoa no telefone ouve a voz do meu Google Assistente. Oi mãe, entendeu? Ou seja, a pessoa conversa com o meu Google Assistente a partir das mensagens que eu digito, porque eu não posso falar. Realmente é sensacional. Esse negócio eu quero ver funcionando. Mãe, me aguarde. Eu vou usar isso com a senhora. E como é que eu vou saber o que a pessoa está falando? Afinal de contas, eu não posso ouvir áudio, eu não posso falar nada. Tudo é transcrito pelo sistema. O sistema fala com a pessoa, ouve a pessoa, transcreve para mim, eu digito, ele fala com a pessoa, entendeu? É um sistema realmente, eu achei sensacional. Tem outro projeto que eu achei sensacional, onde eles mostram que a inteligência artificial do Google Assistente, ela está aprimorada a ponto de entender pessoas que têm até dificuldade na fala, pessoas que têm problema de dicção ou até coisas um pouco mais graves, que tiveram algum AVC, por exemplo, né, algum derrame, e aí eles têm dificuldade na fala e tem uma fala um pouco mais truncada, mas o sistema ele foi desenvolvido para conseguir entender. Eles mostraram um russo falando inglês. E o russo realmente, você vê que ele tem uma dificuldade ali na hora de falar. Não é só uma questão de idioma, não. É uma questão física mesmo. E o sistema vai entendendo, ele vai falando, o sistema vai mudando e vai entendendo o contexto e vai construindo a frase. E você vê a felicidade na cara da pessoa, no rosto da pessoa, que ela consegue ser entendida por uma máquina. Isso realmente é único. Aí finalmente chegou a hora de falar do novo Android, o Android 10, o Q, Android Q, que ainda não foi revelado o nome, infelizmente. Nossas apostas estão entre Quindim e Queijadinha, mas a gente ainda não sabe qual será o nome. As novidades, eles quiseram dar um pouco de ênfase aqui. A primeira coisa é nos foldables phones, nos telefones dobráveis ou dispositivos dobráveis, a gente não sabe nem se é telefone, né? Dispositivos dobráveis, mostraram na tela ali 3 opções de dobra. Aquela que dobra com a tela para dentro, que dobra com a tela fica para fora e também dobrando assim, ó, de cima para... Como é que fala isso? É verticalmente, né? Enfim, aí eles falaram que já estão, que o Android 10, o Q, já está
pensando nos telefones dobráveis. Também está pronto para o 5G, que já é uma realidade em alguns lugares, ainda bem tímida, mas o Android 10 já está pronto para o 5G também. Outra coisa que é uma novidade do Android 10 é o Smart Reply, que é a resposta inteligente. Ele já mais ou menos sabe o que você responde para as pessoas, já está acostumado. Então, apareceu lá, alguém te mandou uma mensagem, ele já vai sugerir respostas, não aquelas prontas, mas as que você comumente responde, entendeu? Para você já agilizar o processo. Outra coisa também, novidades no Dark Theme, né, no tema escuro, para quem gosta aí, eu particularmente não gosto muito, mas enfim, tema escuro, e também no controle parental, para você que tem filhos e gosta de controlar, ou até você mesmo que quer se controlar, com a adição agora de Bonus Time. Você foi lá, o teu filho, sei lá, fez a lição direitinho, se comportou durante a semana, você pode fazer uma exceção com Bonus Time. Ó, esse sábado você vai ter mais 1 hora para usar o teu smartphone. Teve uma coisa muito interessante que eles falaram do Google AI, que é da inteligência artificial do Google, que eu realmente achei importante comentar aqui com vocês, que refere-se à medicina com a tecnologia, um assunto que eu gosto bastante de abordar, que é agora, através dessa inteligência artificial do Google, eles fizeram os testes, eles conseguem prever, com uma margem grande de acerto, prever doenças através de alguns tipos de resultados de exames, com antecedência. Isso é muito legal, então, ou seja, é um diagnóstico antecipado de doenças graves, como câncer, por exemplo, com antecedência usando inteligência artificial. Eles analisam exames e comparam padrões e falam, esse padrão indica que essa pessoa pode estar com um câncer, por exemplo, ou outros tipos de doença, o que é sensacional. Então, isso vale ser comentado, assim como também a previsão de um catástrofe por situação da natureza, alguma coisa tipo chuva, inundação, vai chover demais. Então, eles já prevêem algum tipo de catástrofe desse tipo, comparando padrões também de desastres naturais. E no final do evento chegou a hora de falar do hardware, e a gente achou que já fosse falar de Pixel 3a, mas não. Antes do Pixel 3a, que foi apresentado, foi o novo Google Home Hub, que não é mais Google Home Hub, agora é Nest Hub. Na verdade, o Google Home Hub, que nós fizemos um vídeo aqui, agora vai chamar Nest Hub, aquele de 7 polegadas, e agora tem olha que confusão, o Nest Hub Max, que é um Google Home Hub maior. É uma mistura do Google Home Hub com o Lenovo Smart Display. Por quê? O Nest Home... Não, gente, é difícil. O Nest Hub Max, ele tem uma tela de 10 polegadas, o design é o mesmo, mas com uma tela de 10 polegadas. Agora ele tem uma câmera, que o seu irmão menorzinho não tem câmera. Esse tem uma câmera agora, com reconhecimento facial. Então, se você chegar e perguntar algo para ele, ele sabe que é você e ele vai responder coisas para você. Então, tá ali na família, cada um tem uma conta ali, Google, ele vai saber quem é quem com reconhecimento facial. E também você vai poder usar o Google Duo, que é o FaceTime do Google, né? Usando videochamadas, porque ele tem uma câmera, o que é muito bom. E você vai poder também desativar a câmera, aquela mesma coisa que vocês já estão acostumados. A novidade é essa. Reconhecimento facial, Google Duo, uma tela de 10 polegadas e o preço, $229. A partir deste verão ele estará disponível para venda, Nest Hub Max. É bem grandão. E para finalizar o evento, finalmente chegou a hora do Pixel 3a. Olha ele aqui, menino. Pixel 3a foi apresentado finalmente, os rumores, todo mundo estava esperando. Nós aqui do Loop tivemos a oportunidade de conhecer um dia antes o Pixel 3a e o Pixel 3a XL. Já tem unboxing aqui no canal, vocês viram lá a gente tirando da caixa, mostrando os meninões. E é isso daí, a gente já sabia tudo dos produtos, inclusive preço e tudo mais. Então foi finalmente lançado e fica a esperança desses produtos irem para o Brasil, porque é um produto intermediário. Tem gente que está falando aí, mas isso daí é intermediário, mas com câmera de topo de linha, e vai ter um vídeo de um dia inteiro usando o Pixel 3a do menino Mark Williams. Virá, ainda hoje aqui no canal. Ainda hoje? Um hands-on, um dia com o produto, falando com um pouco de
pouco de base, né? Usando de verdade. O pessoal tá falando muito por aí, ninguém tá testando, então é que a gente testa. É isso aí. O que você achou do vídeo? O que você achou das novidades aí apresentadas pelo Google aqui no Google I.O. 2019? Deixa seu comentário aqui embaixo, assim como também o seu like, que é muito importante pra gente. O YouTube, você sabe que eles gostam de like. Tem que deixar o like, compartilha esse vídeo com seus amiguinhos, pra eles compartilhar com mais pessoas. Se não for inscrito, se não for inscrito, se inscreva. Se já for inscrito, clica no sininho, porque o YouTube também, a gente tem que fazer uma reunião com eles pra ver se melhora isso aí, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos, seus mal acabados. Abraço, tchau, tchau.